Foi preso em Joinville, Santa Catarina, um motorista que zombou da polícia rodoviária ao dirigir a 160 km por hora. Roberto Fernandes furou uma barreira policial, abandonou o carro e entrou numa mata fechada, onde foi encontrado. O carro era roubado. Roberto tem uma ficha longa na justiça. Já foi condenado por roubo, receptação, contrabando, ameaça, lesão corporal e violência doméstica. Agora também vai ter que explicar esse vídeo que publicou no Natal. Ele dirige a 160 km por hora e ainda debocha da polícia rodoviária. É que só, neguinho, ó. A polícia de vocês aí, ó, mas passa 160. Um novo vídeo feito no complexo prisional do Curado, no Recife, mostra detentos fazendo uma balada na cela, com direito até a jogo de luzes. As imagens mostram também presos jogando videogame, usando facas para cozinhar e fabricando cachaça nas celas. Em outro trecho, um grupo constrói puxadinhos no presídio que são vendidos por até R$20 mil. A Secretaria de Ressocialização de Pernambuco disse que vai intensificar a revista. Na primeira busca depois do escândalo, encontrou 58 facões, 56 facas, 14 celulares, além de cachaça, cola de sapateiro, maconha e crack. A polícia do Rio de Janeiro investiga se estas imagens divulgadas em redes sociais são do momento em que 193 motos eram roubadas do depósito de transportes rodoviários. A invasão foi comandada pelo traficante Celso Pinheiro Pimenta, o playboy, que ofereceu as motos como presente para a comunidade. Nesta madrugada, 97 delas foram devolvidas. A polícia desconfia que a ordem para a devolução tenha sido dada pelo mesmo traficante. Seria uma tentativa de evitar que policiais façam buscas no Morro da Pedreira. Uma prisão como essa que a gente viu aí no Recife, que tem jogo de luz, música, penaliza alguém? Desculpe fazer um comentário aqui, mas quando eu vejo as 3 matérias, fico me perguntando se ainda é possível reaver a autoridade no Brasil, né? Porque as instituições estão perdendo a capacidade de controle que toda a sociedade deseja, das coisas mais óbvias, que é no trânsito, quer dizer, um sujeito absolutamente zombando da autoridade, no roubo, né? Esse roubo de 190 motos, é um negócio tão fora de proporção, né? Sem justificar qualquer proporção de roubo, mas... E essa última das prisões, que tem sido frequente, quer dizer, é o caos. Quer dizer, eu não consigo imaginar uma sociedade que vai se desenvolver bem quando essas coisas começam a ser frequentes no noticiário e no dia a dia das pessoas. Assim, eu fico quase que chocado, assim, sem saber fazer um comentário positivo, quando você soma uma quantidade de desrespeitos às autoridades e verifica como o Estado está e as suas instituições estão perdendo a capacidade de controlar a sociedade. Agora, a liberdade que esses bandidos têm de fazer esse tipo de coisa na prisão, a impressão que a gente tem vindo de fora é que essas facções criminosas, elas acabam fazendo a autoridade de refém, né? Porque elas, de fato, são quem controlam o presídio. Eu não sei se vocês repararam o título que tem o secretário de Segurança em Pernambuco. Ele se chama secretário de Segurança ou era o responsável pelo sistema prisional e ressocialização, que é quase uma piada pronta, porque a ideia de que possa haver algum tipo de ressocialização do preso nesse sistema prisional é cômico se não fosse trágico. Quer dizer, não há ressocialização e não há capacidade de controle sobre o sistema prisional na grande maioria dos estados brasileiros. Né? E aí o domínio é o domínio do crime organizado. E o problema é crônico, não é novidade, né? Não. Trabalhar em pé é a nova tendência nos grandes escritórios. Um estudo americano afirma que essa prática pode reduzir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares e até ajudar a emagrecer. Vicente trabalha em São Paulo na sede do maior site de buscas do mundo. O publicitário passa 4 das 8 horas de expediente em pé. E a iniciativa melhorou o seu desempenho. Você ficar em pé te deixa, né, pronto para ação. Assim, você simplesmente está pronto para fazer coisas, tanto em casa quanto aqui.
Um estudo americano mostra que 50% a 70% das pessoas passam pelo menos 6 horas por dia sentadas, o que pode ser prejudicial à saúde. Esse hábito aumenta os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, problemas nas articulações e até a mortalidade precoce. Segundo a pesquisa, a solução é simples. Bastam algumas horas do dia em pé para todos esses riscos serem reduzidos. O curioso é que mesmo as pessoas fisicamente ativas não estão imunes aos problemas de saúde que podem ocorrer a partir da quantidade de horas em que elas passam sentadas. Não é o fato de estar de pé, mas o de se movimentar. Então, a movimentação ela é muito importante, não só na prevenção das doenças cardiovasculares, mas das doenças articulares. Uma maneira de incentivar o funcionário a se movimentar são as mesas com altura regulável. Elas sobem para permitir ao trabalhador se esticar um pouco. A gente foi feito para andar. E na vida moderna a gente inverteu a situação, né? Então, em vez de sentar ser apenas um descanso, passou a ser 100% do nosso tempo. Isso tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, né? Tinha uma dor na lombar, assim, quando você fica muito tempo sentado, né, e tudo mais, assim. Não tinha muito, né, a dor não foi o que me fez fazer isso aí, mas fiquei feliz de ter me livrado dela, assim. Mas atenção, se trabalhar sentado longos períodos não faz bem, ficar em pé muito tempo também não. Ademilson trabalha há 32 anos como frentista. Durante o expediente, ele passa mais de 8 horas em pé. O corpo inteiro, principalmente as pernas. As pernas doem mesmo, entendeu? Isso aí não tem por onde correr, entendeu? Para o cardiologista, o ideal é o equilíbrio. Ela deve procurar de tempos em tempos se levantar e fazer nem que for pequenas caminhadas de um lado ao outro do recinto onde ela se encontre, justamente para promover uma movimentação que vai ser altamente benéfico para todo o organismo. A impressão que a gente tem é que de pé ou sentado, o importante é não parar de trabalhar para essas empresas. Ou sou eu que estou sendo exagerado aqui? E assim, nada substitui o bom senso, né? Quer dizer, evidente que não se trata de ficar o tempo inteiro de pé, nem o tempo inteiro sentado. Você fica sentado um tempo, levanta, se movimenta. É curioso que de vez em quando parece que surgem soluções extraordinárias e tal. É uma coisa que, se você pensar um pouquinho, você chega a uma conclusão rapidamente na mesma direção. Agora, a busca pelas empresas tem sido a busca da produtividade, aumentar a produtividade, né? Existe, nesse momento, uma tentativa por parte das centrais sindicais de baixar a carga horária de trabalho de 40 para 35 horas semanais sem redução de salários. O que vocês acham disso? Eu acho irrealista. Mas acho. O Christian, que representa o setor empresarial, poderá falar melhor sobre esse tema. Eu acho que o problema é muito maior do que esse. Assim, não existe benefício social ou para o trabalhador que possa haver sem uma contrapartida de aumento de produtividade, de aumento de produção, etc. Então, assim, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é que, sem aumento de produtividade, tem se aumentado os benefícios do trabalhador. E aí você cria uma armadilha para o sistema produtivo. Enfim, eu considero esse aspecto aí talvez uma chicane que o sindicalismo está querendo colocar, embora ninguém queira que nenhum trabalhador viva em ambiente desconfortável ou enfim, que afete a sua saúde, tá certo? Eu tenho que fazer uma correção, que é de 44 para 40 e não de 40 para 35. 40 para 35 foi na França. Foi na França. E é uma experiência que tem sido revista, os resultados não foram animadores. O governo federal começou o ano cortando gastos. Foi publicado hoje no Diário Oficial um bloqueio mensal de 1 bilhão e 900 milhões de reais sobre o total que os ministérios poderão gastar. A medida vale até a aprovação do orçamento de 2015. Isso significa que o arroxo não é definitivo. As pastas mais afetadas foram Educação, Defesa, Cidades e Desenvolvimento Social. O dólar fechou o dia em queda, vendido a R$ 2,67. No entanto, as recentes altas da moeda americana têm levado brasileiros a trocarem as viagens internacionais ou reduzirem a previsão de gastos. O mar esverdeado de Punta Cana vai ter que esperar. Fernanda ia embarcar com a família em fevereiro para a República Dominicana, mas hoje foi até a agência de viagens mudar os planos. Com o dólar nas alturas, ela buscou um roteiro nacional.
Decidi ficar no Brasil, num resort no Nordeste, em Porto de Galinha. A diferença no valor da viagem é pequena, mas a diferença nos custos diários, alimentação, até mesmo lazer, ia ficar maior. A moeda americana encerrou o ano passado valendo R$ 2,65, alta de quase 13% frente ao real. E um dos setores que mais sentem o efeito é justamente o turismo internacional. Com o dólar mais caro, alguns brasileiros estão mudando o destino das viagens, do internacional para o nacional. Mas para quem não quer adiar a saída do país, a hora pode ser boa para encontrar pacotes em promoção. Nessa agência de turismo, a procura por viagens ao exterior caiu 20% em comparação ao início do ano passado. A solução foi oferecer descontos. O preço de uma viagem de 12 dias na Flórida, por exemplo, ficou $700 mais barato do que o pacote de janeiro do ano passado. Ainda mesmo assim, as pessoas, neste exato momento, em função da oscilação do dólar, têm buscado mais destinos nacionais que destinos internacionais. Quem quer manter os planos de viajar para o exterior deve comprar com antecedência, como fez o Rafael. Estou indo para Singapura, agora em março, mas eu comecei já a comprar dólar no meio do ano passado, basicamente já estou redeado nesse quesito já. Quem foi surpreendido pela alta, já com a viagem marcada, teve que refazer a lista de gastos. Alguns passeios saíram da lista pelo fato do aumento da moeda mesmo. Principalmente aparelho eletrônico, que a gente pretendia comprar, então algumas coisas a gente vai dar uma modificada. É importante não deixar de fazer, mas não vai ser do jeito que eles querem, né? A nova equipe econômica ainda não se pronunciou em relação ao câmbio, mas vocês acham que nós estamos diante de um novo patamar do dólar? A tendência é claramente de desvalorização do real frente ao dólar e não há nenhuma indicação que o Banco Central procurará deter essa tendência. Ela faz parte, inclusive, de um novo equilíbrio que a economia brasileira vai buscar, com os seus custos, mas é inevitável. O Michael Kovacic pergunta pelo Twitter se o dólar mais caro vai ajudar as exportações brasileiras. Então, há um evidente descontrole, já desequilíbrio nas contas públicas. Um dos reflexos desse fenômeno é a desapreciação da moeda brasileira e a apreciação do dólar, quer dizer, dá um efeito lógico, evidentemente, para as exportações, mas o buraco é bem mais embaixo. Tem gente que diz que teria que ser 3 ou mais do que 3, só que quando você tem um aumento ainda maior, você também provoca outros desequilíbrios no quadro. Então, eu acho que o problema maior ainda continua sendo um ajuste nas contas públicas, o governo tem que gastar menos. É aí que está a origem de todos os problemas da macroeconomia brasileira. O governo tem que ser mais austero e tem que ser mais eficiente nos seus gastos. É daí que a causa de todos os problemas, inclusive na desvalorização do câmbio. O equipamento que converte esgoto em água potável é a nova aposta de Bill Gates para atender às necessidades de países pobres. Os dejetos são fervidos para que seja extraído o vapor d'água. Depois são queimados a altas temperaturas, produzindo energia elétrica e cinzas. Por fim, a água passa por um processo de purificação e sai da máquina pronta para o consumo. Desenvolvido pela empresa Janick Bioenergy, a usina, batizada de Omni Processador, foi financiada pela Fundação de Bill Gates, que vê no projeto uma solução acessível a países sem sistema de tratamento de esgoto e com falta d'água. O fundador da Microsoft foi conferir pessoalmente a operação do Omni Processador e aprovou a qualidade da água tratada. A usina já passou por testes na sede da Janick em Seattle e deve ainda este ano começar a operar no Senegal. Vocês tinham coragem de provar essa aguinha aí? Não é animador, mas eu acho que é um grande avanço tecnológico. Israel, por exemplo, faz tratamento de esgoto para reaproveitamento de água. O mundo vive hoje e viverá cada vez mais um problema com os recursos naturais que são finitos, né? A saída tecnológica é a saída ou nós vamos ter, como pregam muitos, de mudar os nossos padrões de consumo? Eu acho que, por maiores que venham a ser os avanços tecnológicos, a espécie de ultra-otimismo de que a tecnologia sempre nos oferecerá uma solução, sem que nós tenhamos de mudar profundamente os nossos padrões de consumo, eu acho que é uma das ilusões do nosso tempo. Eu acho que sim.
teremos de mudar profundamente os padrões de nosso consumo, de modo a poupar recursos naturais cada vez mais escassos, sob pena de, em última instância, inviabilizar a vida humana no planeta. O Emilson Nunes Costa lembra do custo dessa tecnologia nova, né? Principalmente para país pobre. Mas todas essas grandes invenções começam com um custo alto e depois vão ganhando escala, né? Quando se transformam em produtos de maior aplicação e vão caindo os seus custos. Eu, nesse ponto, sou um pouco mais otimista do que o Sérgio. Eu acho que tem um espaço aí grande para grandes revoluções tecnológicas. A gente vê isso também no mundo dos alimentos, das sementes e da produção agrícola, que é impressionante. Quer dizer, quem pensa em teoria malthusiana e depois vê o que aconteceu com a produção de alimentos, e hoje o excesso de alimentos que tem, o problema é muito mais distribuir alimentos do que produzir alimentos, em função da tecnologia e da biotecnologia, que é praticamente uma solução que se deu ao problema da fome, a Revolução Verde, né? Acho que se aplica a outros casos. Só para ter um equilíbrio aqui, quer dizer, é evidente que a tecnologia amplia os limites do possível. Agora, não menos evidente é o fato de que nós precisamos mudar os nossos hábitos de consumo, desde as coisas mais comezinhas, quer dizer, banho de meia hora acabou. E não acabou só porque nós temos um problema agora de restrição hídrica em São Paulo. É um hábito cujos dias estão contados. O Ricardo Martins de Limoeiro, Pernambuco, defende a adoção desse projeto aí do Bill Gates para Pernambuco, para o sertão pernambucano. Pode ser, né? Eu não tenho capacidade técnica para opinar a respeito. Em instantes, Policial Federal diz que distribuiu mais de 16 milhões de reais de propina a mando do doleiro Alberto Youssef. E São Paulo vai multar quem usar sacola biodegradável para descartar lixo orgânico.